a nossa unidade 2 do nosso curso Consumo Consciente. Então, como eu tinha falado, no final da primeira unidade, na unidade 2 que a gente começa agora, e na próxima, que é a unidade 3, a gente vai trabalhar o nosso modelo de consumo consciente. Bom, o nosso modelo de consumo consciente, ele está descrito no nosso livro, né, Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito. E lá na página 94, o modelo que vocês veem aí também no slide, ele aparece no livro e depois todo o restante do livro vai ser destinado a explicar esse modelo, ok? Bom, então a gente tem aqui a primeira parte do modelo, né, que é a parte submersa, composta pelos aspectos abstratos, uh, na qual essa parte submersa é a maior parte do iceberg, como é um iceberg de verdade, né? Então a maior parte dele está disposta na parte inferior, né? Na parte submersa, abaixo das águas. E aí, para nós, essa parte é simbolizada pela cultura, e dentro da cultura, né, apenas para efeitos didáticos, a gente separou em educação ambiental e comportamento do consumidor responsável. Mas quero fazer aqui uma ressalva que educação ambiental, comportamento das pessoas, do consumidor, isso tudo faz parte da cultura, ok? Apenas a gente fez essa separação só para a gente poder explicar um pouco mais resumidamente cada um desses itens, mas eles fazem parte da cultura. Então, cultura, a parte submersa do iceberg, né? O nosso modelo de consumo consciente. Então, a parte submersa do iceberg, essa parte que envolve a cultura, ela é composta por ideias, pensamentos, atitudes, conhecimentos. Então, quem por acaso já teve a oportunidade de ir em outro país, a gente vê que as pessoas têm pensamentos diferentes, ideias diferentes, elas se comportam diferente, porque elas foram criadas numa cultura diferente, ok? Então, se a gente fosse no Japão, na China, em algum daqueles países asiáticos, orientais, a gente ia ver que eles têm uma série de costumes diferentes, e não é só a língua que é diferente, mas os hábitos de alimentação, os hábitos de vestir, as formas de uma entrar em contato com a outra, né? Então é diferente. Em outros países também. E se a gente pegar o nosso Brasil, não precisa ir muito longe, o nosso Brasil, a gente vai ver que há diferenças entre o norte, entre o sul, entre o sudeste, né? Então isso é natural, porque isso faz parte da cultura do ser humano, né? Então cada região, cada povo vai ter a sua forma de se expressar. E isso não apenas pela linguagem, isso é importante dizer, mas pelas suas ideias, pelos seus pensamentos. Então, toda essa parte de aprendizado social do ser humano vai influenciar o seu comportamento na parte de cima, que a gente vai estudar na próxima unidade, que são as ações humanas, ok? Então, essa parte submersa, né, as ideias, os pensamentos, as atitudes e os conhecimentos que a gente tem, vão influenciar nas nossas ações humanas. Cultura é um aspecto muito difícil da gente detectar e compreender. Na verdade, a gente percebe como a cultura é muito diferente a partir do momento que a gente entra naquela cultura, passa a conviver com aquelas pessoas de uma cultura diferente da gente. Aí a gente começa a se dar conta de que as pessoas pensam e agem de forma diferente da gente, né? Isso não é que agem melhor ou pior do que a gente, apenas diferente, ok? Então, por isso, como é difícil detectar, foi por isso que a gente colocou no iceberg essa parte submersa, porque quando a gente está, por exemplo, no mar, no oceano, se, por exemplo, tu for ver um iceberg ou um filme, né, ou um desenho, por exemplo, a gente vê a parte só a parte visível, a parte sobre as águas. A parte que está submersa a gente não vê. Então a ideia foi fazer essa analogia com a cultura
porque a cultura é uma parte, como a gente coloca aqui, difícil de detectar e compreender. Então, por isso, ela está de forma análoga ao iceberg na parte submersa, a parte escondida, ok? Mas ela existe e tem uma influência muito grande. Então, a parte submersa é a maior parte do iceberg, é essa parte que a gente vai estudar na unidade 2 e essa parte aqui a gente vai estudar na unidade 3, ok? Então, eu preciso que vocês entendam que cultura é um elemento muito importante, influencia tudo que a gente faz na vida, está muito relacionado aos aprendizados que a gente tem com a sociedade do local que a gente foi criado, da qual a gente aprende os costumes, né, a forma de pensar a vida. Então, essa cultura, ela sendo mais ou menos propensa ao meio ambiente, é isso que é o nosso ponto aqui, ela sendo mais ou menos favorável ao meio ambiente, ela vai influenciar as ações, né? Então, um grupo de seres humanos, né, a população de uma determinada região ou de um país que tem uma cultura muito favorável ao meio ambiente, vão executar ações favoráveis ao meio ambiente. Uma cultura de um povo, uma cidade, de uma região ou de um país que, pelo contrário, não tem ações favoráveis para o meio ambiente, desprezam ou acham que não é importante, por conseguinte, também não terão ações favoráveis em relação ao meio ambiente, tá ok? Então, espero que isso tenha ficado bem claro. Então, por que a cultura é tão importante assim? Né? Por que ela é tão importante? Ela ocupa uma grande parte aqui desse nosso modelo. As pessoas não nascem com uma cultura, né? Diferentemente da herança hereditária que a gente tem, né? Que vem dos nossos pais e que vem depois dos nossos avós, né? A cultura não é hereditária, a cultura ela é aprendida por meio de acordo com o meio em que a gente vive. Ela é transmitida através de gerações. Então eu vou dar um pequeno exemplo, né? Imagina que uma criança brasileira, né? Uma criança nasce, né? A pessoa nasce no Brasil, então ela é criança com 1 ano ou 2 anos. Essa criança, por alguma razão, ela vai ser levada do Brasil para o Japão e lá no Japão ela vai ser criada por pais japoneses. E ela vai ficar, isso é só um exemplo, tá, gente? Nasceu no Brasil, a sua carteira de identidade, a certidão de nascimento, está como brasileira, mas ela com 1 ano ou 2 ela foi para o Japão e lá ela não teve contato nenhum com brasileiro, ela foi criada por pais japoneses, né, lá no Japão, passou uma década, passou 2, passou 3, ela não tem os traços físicos característicos de um japonês, mas ela foi criada na cultura japonesa. Então, eu pergunto a vocês, apesar dela ter nascido brasileira, apesar dela ter os traços brasileiros, ela vai ser mais japonesa ou mais brasileira? Com certeza ela vai ser mais japonesa, né? Porque apesar dela não ter os traços físicos, mas ela foi educada, ela foi criada no Japão, ela não teve contato com brasileiros, né? Um exemplo bem radical, né? Mas para a gente entender. Ela foi criada por pais japoneses, por pessoas japonesas, né? E lá ela aprendeu os costumes do Japão. Então ela enxerga o mundo pela visão japonesa e não pela visão brasileira. Provavelmente os costumes dela são costumes japoneses, porque ela foi para lá com 1 ano ou 2 de vida. As roupas, a língua, várias características que ela tem, né, sociais, são do Japão. Então, por mais que essa pessoa tenha uma certidão de nascimento atestando que ela é brasileira, por mais que ela não tenha as características físicas, né, de um japonês, mas ela foi imersa naquela cultura e foi aquilo que ela aprendeu. Então, se essa pessoa, depois dos 30, 40 anos, sem contato nenhum com o Brasil, ela retorna ao Brasil, por mais que ela tenha a origem brasileira,
mas ela vai carregar toda essa cultura japonesa. Então ela vai ser, com certeza, muito mais japonesa do que brasileira, apesar de ter nascido aqui. Tá? Então isso mostra que a cultura ela tem uma influência muito forte nas nossas vidas. Então ela não nasce, nós não nascemos com a cultura, nós aprendemos essa cultura. Ela é transmitida através de gerações. Então não foram os pais biológicos dessa suposta criança que ensinaram a cultura dela, mas os pais adotivos no Japão. Então a cultura influencia os processos mentais, afeta boa parte dos nossos comportamentos, inclusive o consumo que temos de produtos e serviços. Do ponto de vista deles, né, da pessoa que tem uma determinada cultura, ela acredita estar fazendo as coisas naturais, porque ela aprendeu daquela forma, ok? Então a cultura influencia os nossos processos mentais, nos define mais ou menos essa ideia do que é certo, do que é errado, do que é possível fazer, do que não é possível, né? E isso vai influenciar o nosso comportamento de compra. Cultura é um elemento fundamental quando a gente estuda comportamento do consumidor, tá? Comportamento das pessoas. Então é praticamente impossível tu dissociar a cultura com comportamento do consumidor. Então, uma definição muito interessante sobre cultura é que cultura é a lente por meio da qual as pessoas enxergam o mundo. Então, eu coloquei aqui um óculos, né? E a gente vê aqui a lente do óculos, aqui tudo embaçado, e a pessoa, quando ela enxerga, ela consegue enxergar bem por meio da lente dos seus óculos. Então, a cultura é como se fosse essa lente, né? Então, é como as pessoas enxergam o mundo. Essa criança, essa suposta criança aí japonesa, né, brasileira, que foi criada no Japão, é como se mesmo que ela fosse brasileira, ela tivesse um óculos, né, uma lente que fizesse ela enxergar o mundo como se fosse uma japonesa, né? Então, para ela absorver um pouco dessa cultura brasileira, ela teria que voltar para o Brasil, ficar um tempo, né, para que ela começasse também a ter um pouquinho das características sociais brasileiras. Tá? Mesmo assim, provavelmente, o que vai impactar mais na vida dela ainda é a da formação dos anos iniciais. Então, as pessoas raramente têm consciência da cultura que as envolve, porque cultura é algo muito presente no dia a dia, influencia tudo que a gente faz, porque a gente vive em sociedade. A cultura faz com que as pessoas se comportem de modo coerente com outros membros da cultura, né? Então, determinada região ou cidade ou país, as pessoas vão se vestir conforme os membros dessa cultura, né? Se tu morasse na África, provavelmente tu iria adotar hábitos de vestuário parecido com os africanos. Se tu morasse na Ásia, tu vai adotar hábitos semelhantes ao asiático, porque tu faz parte daquela cultura. Então a cultura supre as pessoas com os valores, delineando, isso aí eu já tinha falado, o que é certo ou errado. O que é considerado certo ou errado para uma determinada cultura pode não ser para outra. Por isso que a gente, pessoal, por isso que a gente tem diferenças de legislações também entre os países. Por exemplo, há países que aceitam o aborto e tem países que não aceitam, né? Então, alguns países que não aceitam, eles podem considerar o aborto como algo errado. Outros países, com uma outra cultura, eles podem considerar certo. Então, é um debate, claro que é um debate difícil, é um tema espinhoso, né, difícil de tratar, mas cada cultura vai considerar se entende aquilo como certo ou como errado. Tá? Isso é a visão que essa cultura, as pessoas que têm essa cultura, enxergam do mundo.
Então, do nosso livro Consumo Verde, né, Comportamento do Consumidor Responsável, publicado pela editora UFV, é colocado que cultura influencia, como eu acabei de falar, né, a maneira de vestir, de divertir, de pensar, de comer e agir em relação ao meio ambiente. Então, essa cultura vai moldar a nossa forma de pensar, os nossos gostos e preferências, ok? Do livro do Harkins, Comportamento do Consumidor, um livro muito bom, a cultura influencia a maneira como as decisões são tomadas e a percepção do mundo à nossa volta. É a cultura que faz isso, que faz com que a gente enxergue o mundo de uma forma, de uma ótica que é só nossa, lógico, mas que tem muito a ver com as pessoas que circundam a nossa vida, seja na família, seja no bairro, seja no trabalho, seja na escola, seja na cidade em que vivemos, na região, no estado ou no país, tá? Então, cultura é um tema muito extenso, um tema muito complexo, um tema difícil da gente perceber, só que a cultura influencia todos os nossos passos na nossa vida. Quem teve a experiência de morar em outro país percebe claramente, como eu tinha dito antes, o papel que a cultura tem, né? Tu começa a perceber que certos hábitos que habitantes de um determinado país que tu está morando ou visitando têm, tu não teria, né? Então tu começa a pensar, mas que hábito estranho, né? É o nosso julgamento. Para eles é certo, para ti pode não ser certo, porque são aspectos culturais, ok? Bom, então a gente finaliza a primeira aula, tá? Da unidade 2, relembrando as nossas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ou algum questionamento ou alguma crítica, favor me procurar pelo Instagram, ricardo.escritor. Temos as redes sociais do Administração Verde. O nosso site, administraçãoverde.com.br. Como eu tinha dito, muitas coisas estão no nosso livro Consumo Consciente. Quem tiver algum interesse de saber mais informações, é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Temos o nosso YouTube, tá? Vocês estão vendo por meio do YouTube Ricardo Ribeiro Alves, mas também temos o YouTube Administração Verde, que é só vocês digitarem youtube.com/administração verde, vocês vão chegar lá e lá tem alguns mini cursos na área de administração e sustentabilidade. Uma coisa que eu queria pedir antes da gente terminar essa aula é que vocês se inscrevam nesse canal, nos dois canais, né? No canal Ricardo Ribeiro Alves e no canal Administração Verde, porque agora a gente reativou esses canais e à medida que forem postados novos vídeos, vocês vão ser informados desses novos vídeos. Então é muito importante que vocês se inscrevam para que recebam essas notificações, ok? Espero que a aula tenha agradado. Nessa unidade 2 a gente vai ter 13 aulas, tá? Essa foi só a primeira que a gente falou de cultura, mas a gente tem muitos temas interessantes para falar sobre consumo consciente, ok? Então eu aguardo vocês até a próxima aula.